Olá, seja muito bem-vindo. Se você é empreendedor, pode ser que você sofra com inadimplência. E nesse vídeo eu vou te trazer algumas coisas que você pode fazer para diminuir a sua inadimplência. Fica comigo até o final. Quando a gente é empreendedor, uma das nossas dificuldades é com a gestão financeira. É inevitável. Por quê? Porque muitas vezes a gente não aprendeu a lidar bem com o dinheiro. E a gente acaba trazendo isso para a nossa vida profissional. Então, várias das coisas que a gente vive de dificuldade dentro do nosso negócio vêm de crenças e de coisas que a gente viveu ali dentro da nossa pessoa física, tá? E hoje a gente vai falar sobre inadimplência. O que eu percebo? Muitos empresários que a gente atendem, às vezes nem sabem o quanto que as pessoas as devem, tá? Então, para que você tenha o controle da sua inadimplência, o primeiro passo, antes de mais nada, é você ter uma gestão financeira, tá? Então, você fazer uma gestão financeira do seu negócio. Tem alguns vídeos no canal que falam sobre gestão financeira específico para nichos específicos. Eu vou gravar um para nichos mais amplos, tá? Mas a gestão financeira do seu negócio é o passo primordial para que você comece a tratar a inadimplência do seu negócio. Porque como que você vai tratar a inadimplência se você nem sabe o quanto que ela está, tá? Dentro do meu negócio, que é um escritório de contabilidade, eu tenho orgulho de dizer que a gente tem inadimplência zero. Isso aqui não é glamour, tá? Foi muito tempo de trabalho, foi muito processo implantado para que a gente conseguisse chegar à inadimplência zero. Hoje, para dizer que eu não tive inadimplência no mês passado, no mês de março, a gente teve um cliente que não pagou o boleto dele. Então, assim, de todos os 70 clientes que a gente tem dentro da carteira atualmente, somente um desses clientes não pagou dentro do mês. Tá? Mas, em geral, a gente tem clientes que acabam pagando atrasado ali, mas sempre dentro do próprio mês. Porque eu só vou considerar esse índice de inadimplência na virada do mês. E como que eu consigo, dentro de um serviço que muitas vezes é tão banalizado quanto a contabilidade, né, que muitas pessoas até consideram como commodity, como que eu consigo, dentro da contabilidade, uma inadimplência tão baixa? E como você pode levar isso para o seu negócio? A primeira coisa de todas é que você precisa entender que se você tem um serviço de cobranças recorrentes, ou seja, você vende e um contrato que ele tem ali tempo indeterminado, então você recebe dos seus clientes todos os meses, quando o seu cliente deixa de pagar o seu boleto, significa que ele deixou de comprar de você. Então, a primeira coisa é você entender por que esse cliente deixou de comprar de mim de novo, né? Uma vez que toda vez que ele paga seu boleto em dia, ele está comprando de você novamente. Muitas vezes, esse cliente deixa de comprar de você de novo, né? Porque ele deixou de ver valor no seu produto ou no seu serviço, tá? Então, se você começa a ver que esse cliente atrasa sempre, pode ser que seja esse o problema. Então, você vai precisar conversar com esse empresário, ver como você pode melhorar a sua prestação de serviço, melhorar o seu produto, para que esse cliente tenha ali o comprometimento em comprar de você novamente. Outra coisa é que se ele deixou de pagar aquele boleto, é porque ele não está vendo valor no seu serviço, né? Então, tipo assim, dentre todas as coisas que ele tem que pagar dentro do mês, ele vai te deixar por último. Por quê? Porque ele não está vendo valor dentro do seu serviço. Então, isso é um problema também, tá? Então, é importante você ter esse relacionamento com o seu cliente próximo, porque uma boa parte da inadimplência você vai resolver dessa forma, tá? Para você ter uma noção do quanto que os nossos clientes valorizam a nossa parceria, valorizam o nosso trabalho. Eu tive um cliente que esse mês me mandou mensagem 5 dias antes do vencimento do boleto para falar assim que esse mês em específico ele atrasaria, porque ele teve algumas questões no fluxo de caixa dele, mas eu fiquei pensando, poxa, olha o comprometimento do cliente, olha o quanto o cliente vê valor na nossa parceria, a ponto de avisar que ele ia atrasar, entendeu? Então é um cliente que a gente já vai ter ali um tratamento diferente na hora da cobrança dos nossos serviços. Bom, entendida essa questão, né, de o cliente que paga nosso boleto, o cliente que compra de novo, né, a gente precisa definir alguns procedimentos no nosso dia a dia para que a gente tenha essa cobrança mais efetiva. Porque a questão é, para quem está devendo, ou para a gente, ou para mais pessoas, ele vai pagar para quem cobra. Então, se você não tem uma cobrança efetiva, você não vai receber, ou você vai ser o último da fila, porque, tipo assim, você é o que menos cobra, entendeu? Então, você precisa começar a cobrar esse cliente. E a cobrança, ela começa no início do mês, ela começa ali no lembrete de que ele tem que te pagar, né? Então, como que a gente fez aqui na Revolut Conte? A primeira coisa que a gente fez foi definir um valor fixo para recebimento desse cliente. Se você é prestador de serviço com contrato, né, onde você tem ali o contrato recorrente, você consegue fazer isso, estipular um valor fixo para você receber desse cliente. Ou seja, todos os clientes dentro da Revolut Conte pagam no dia 10. Não tem negociação. Ah, mas não tem negociação. Todos os nossos clientes pagam no dia 10. Sempre foi assim? Não. Antigamente a gente tinha o dia que o cliente entrava era o dia que ele ia pagar. Só que, uma vez que eu tenho esse cliente vencendo
em datas diferentes, o meu controle e a minha gestão de cobrança vai ser muito mais complicada, porque eu vou ter que calcular dias diferentes para fazer ações diferentes de cobrança, né? Então, definir um dia fixo nos ajudou nisso. Andressa, o meu negócio, né, a minha atividade não dá para fazer dessa forma, não tem problema. Mas os outros passos que eu vou apresentar aqui você precisa executar. Mas por que a gente escolheu o dia 10? Primeiro, porque dia 5 seria o ideal, né? Mas dia 5 tem pagamento de folha, então isso poderia dar conflito e ele preferir pagar a folha do que a contabilidade. Então, por isso que a gente escolheu o dia 10, tá? E por que não dia 15, dia 20 ou algo nesse sentido? Porque se o meu boleto vence no dia 10, eu tenho 20 dias dentro do próprio mês para fazer a cobrança desse cliente e receber esse dinheiro dentro do próprio mês. O que vai fazer com que essa minha inadimplência seja muito baixa no final do mês, assim que vira o mês, né? E eu preciso do meu fluxo de caixa girando dentro do mês para que eu não precise utilizar o meu capital de giro para pagar contas daquele próprio mês, né? Então eu tenho dias para trabalhar com esse meu cliente. Então, definido ali a data que vai ser feito a cobrança, que no nosso caso é dia 10, sempre no primeiro ou no segundo dia útil do mês, eu já estou enviando para esse cliente o boleto dele para que ele faça o pagamento. Então, quando eu envio o boleto, eu já envio para ele um lembrete de, olha, dia 10 você vai ter que pagar a contabilidade, né? O próprio sistema automatizado faz isso. Então, é importante que você crie mecanismos de cobrança que não sejam humanas, né? Que sejam ali de automações. Para quê? Para que você consiga automatizar essas cobranças. Então, no primeiro dia, ele recebe uma mensagem dizendo que ele recebeu o boleto. 2 dias antes do vencimento do boleto, ele vai receber mais uma notificação onde o sistema vai falar assim, olha, daqui a 2 dias vence o seu boleto lá da Revolut Conte. No dia 10, ele recebe mais uma notificação falando assim, olha, seu boleto vence hoje. Então, muitas pessoas deixam de pagar o seu boleto ou deixam de pagar as suas contas porque elas esquecem, né? Pode parecer bobagem, mas tem gente que esquece mesmo. Tem gente que não paga porque é safado, sem vergonha. Mas tem gente que esquece, né? Então, quando você está lembrando ele já vai ali ficar atento a isso, né? E aí, beleza. Entrando nessa questão dos lembretes, o próprio sistema vai lembrando. Se ele não pagar no dia do vencimento, 2 dias depois, o sistema automaticamente lembra ele de novo. Olha, seu boleto venceu há 2 dias atrás e você ainda não pagou. Então, assim, o próprio sistema, a própria automação, ela vai fazendo esses lembretes para auxiliar ali no dia a dia. Então, eu só vou ter a ação manual de fazer cobrança no 5º dia de vencimento. E aí é a questão do porquê eu instituí um dia fixo para fazer cobrança. Porque se todos os meus boletos vencem no dia 10, eu no dia 15 vou fazer a primeira cobrança manual, digamos assim, né? Então eu pego a relação de todo mundo que está inadimplente e mando uma mensagem dentro do grupo do cliente falando assim, olha, a gente não identificou o pagamento desse boleto, pode me mandar o comprovante? Porque às vezes ele fez a inclusão do boleto no banco, mas por qualquer motivo que seja, esse boleto não foi autorizado. Então essa primeira cobrança, em geral, é uma cobrança amigável. Ó, fulano, eu não recebi o boleto, eu não recebi o comprovante, me manda o comprovante e tudo mais, né? Então, nessa primeira cobrança, é uma cobrança mais amigável. A nossa régua de cobrança, a segunda cobrança, ela é feita 5 dias depois disso. Então, no 10º dia de vencimento, que é no dia 20, né? Então, dia 20 eu rodo mais uma mensagem. Em geral, quando chega no dia 15, que a gente faz a primeira leva de cobrança, boa parte das pessoas já pagam, né? E aí fica só mais alguns, pro dia 20 e pro dia 25. A gente vai fazendo a cada 5 dias daí. Só que o que acontece? E que eu vejo que é muito comum nos escritórios de contabilidade e também deve ser muito comum nas empresas de prestação de serviço. A gente tem um contrato de prestação de serviço. E dentro desse contrato tem cláusulas onde dizem que se ele não pagar, vai ter multa. O que pode acontecer se ele não pagar esse contrato, né? E dentro do contrato de prestação de serviços de contabilidade em exclusivo, a gente tem uma cláusula que a gente suspende os serviços, tá? Que depois desse prazo do contrato, eu posso simplesmente cancelar o contrato de prestação de serviço sem que eu faça o aviso prévio, tá? Então, isso vai se aplicar para empresas que trabalham com contrato de prestação de serviço, tá? É importante que o seu contrato esteja bem redigido para que tudo isso que a gente está falando de cobrança, você consiga executar dentro da sua empresa. E aí, beleza. Esse meu cliente, ele vai sendo cobrado a cada 5 dias. Em geral, quando chega no final do mês, esse cliente já pagou, tá? E aí, o cliente que já pagou, boa. As últimas cobranças, né, dos próximos dias, a gente já notifica. Olha, você não pagou ainda e conforme o contrato, se você não pagar com 30 dias de vencido, a gente vai bloquear o serviço, tá? Então, a gente já vai notificando esse cliente, já vai avisando ele
das coisas que ele pode sofrer caso ele não pague em dia, né? E aí, beleza. A gente foi notificando, digamos que esse cliente realmente não pagou dentro do mês, né? Como que funciona? O nosso contrato de prestação de serviço prevê que com 30 dias de inadimplência eu posso bloquear o serviço dele, ou seja, nenhum serviço mais é executado para esse cliente. Então a gente manda uma mensagem de notificação dentro do grupo do cliente falando que aquele serviço está sendo bloqueado. Por que com 30 dias, Andressa? Porque senão eu sou obrigada a trabalhar muito mais para esse cliente e aí eu acabo trabalhando de graça. Então, com 30 dias a gente simplesmente bloqueia o contrato. Deixo muito claro para os nossos clientes, porque no caso do nosso trabalho, se a gente deixa de entregar uma declaração, em geral tem multa, então a gente deixa muito claro na mensagem de bloqueio que qualquer multa que a empresa venha a sofrer é por responsabilidade dela e ela que vai ter que arcar com aquilo depois, porque o nosso contrato está suspenso. Se é um cliente estratégico, que a gente tem um relacionamento, que a gente vê que realmente não está fazendo por safadeza, que sempre paga em dia e é só naquele mês específico que não pagou e tal, a gente sempre tem conversa. Mas se é um cliente que todos os meses atrasa, que todos os meses tem problema, que todos os meses a gente tem dificuldade, que a gente tem dificuldade não só no pagamento, no financeiro, mas também na execução do serviço, que é um cliente que, né, que enche o saco, que cobra demais, que exige demais, que, tipo assim, quer muito, mas quer pagar pouco, entendeu? Se for esses casos, quando dá 30 dias de vencido, o que a gente faz? A gente não só bloqueia esse contrato, mas a gente também encerra ele. O nosso contrato prevê que com 30 dias de inadimplência eu posso fazer a rescisão do contrato sem aviso prévio. Então, quer dizer, se depois de 30 dias de vencido eu decidir que aquele cliente não é mais um cliente interessante para dentro da minha carteira, eu já mando, ao invés de mandar o bloqueio, eu mando a notificação de cancelamento de contrato. Então, já mando uma notificação falando que eu sou o contador responsável até tal data. A partir dali, ele precisa apresentar um novo contador para a gente passar a documentação e que ali, a partir dali, a gente não vai ficar mais responsável pela contabilidade dele, tá? É muito importante que você tenha consciência disso e que você mande clientes ruins embora, clientes que não pagam embora. Durante muitos anos, eu tinha uma inadimplência muito alta e eu tinha muito medo de mandar o cliente embora, porque eu ficava pensando assim, mas é o dinheiro que vai deixar de entrar. Só que assim, é um dinheiro que já não está entrando e que muitas vezes eu estou contando com ele e não vai entrar aquele dinheiro, né? Então é importante que a gente tenha consciência disso e que a gente realmente nos valorize antes de querer que alguém nos valorize, né? Então, como que a gente nos valoriza? Mandando os clientes ruins embora, né? Então, é importante isso e eu falo isso para todos os colegas contadores, mas também serve para qualquer prestador de serviço, né? A gente precisa valorizar o nosso trabalho e precisa valorizar aqueles que nos pagam bem, porque muitas vezes a gente deixa de executar um trabalho legal para quem nos paga bem, porque muitas vezes a gente está preso nesses clientes que não pagam tão bem, ou que pagam atrasado, ou que não dão valor, ou que estão inadimplentes, né? Outra coisa também que às vezes resolve na questão de você fazer as suas cobranças é cobrar um valor antecipado, né? No caso de prestação de serviço, isso é mais complicado, mas se é algum serviço pontual, sempre receber antecipado, isso já ajuda para que você reduza a sua inadimplência, né? Se você algum serviço que você presta pontual, ou receber 50% na entrada, 50% na finalização do serviço, mas ainda tem o risco ali da inadimplência. Então, o que você conseguir receber antes é melhor, tá? E o que eu faço com esse cliente depois de 30 dias? Se eu decidir que esse cliente vai ser feito rescisão de contrato, eu mando a notificação de encerramento de contrato para esse cliente e eu mando esse débito para cobrança. Então, eu realmente mando para o nosso departamento jurídico, que são advogados, né? Porque eles têm ali a capacidade e autorização de fazer esse tipo de cobrança. E aí eu mando para o jurídico, porque é um cliente que daí realmente eu estou cortando ali o contrato. Se é um cliente que eu quero manter na carteira, mas que ainda não cancelei o contrato dele, ainda só fiz o bloqueio, eu vou manter ele ali por mais uns 20 dias no máximo. Se até o final do mês, ou até a segunda mensalidade vencida, né, ele realmente não entrar em contato, não renegociar, não quiser ali dar continuidade, a gente cancela aquele contrato, né, manda ali a notificação de cancelamento para aquele contrato, e aí a gente já manda para cobrança também. É importante dizer, lidar com inadimplência não é fácil, né, é uma coisa que exige da gente rotina e disciplina em fazer essas cobranças, é chato de cobrar, né?
Eu sempre indico que não seja você dono da empresa que faça a cobrança, sempre tem alguém para fazer a cobrança, porque eu percebo que quando era eu que fazia a cobrança, a relação ficava bem desgastada. Hoje eu tenho ali uma equipe de financeiro que faz a cobrança pra gente, então isso facilita nesse sentido, tá? Mesmo as mensagens ali, não recebi o comprovante, me manda o comprovante, é outra pessoa que faz, né? Então isso já facilita bastante para que a relação não se desgaste, tá? Mas o mais importante de tudo é você ter consciência de que se você prestou aquele serviço, você precisa receber. E se aquele cliente não está sendo leal com você de pagar ali aquilo que vocês acordaram, ele tem que sofrer as consequências, né? Então ele vai sim para negativação, ele vai sim para cobrança no jurídico e se precisar ele vai sim para um processo na justiça. Quando chega no processo na justiça é muito mais difícil, é coisas que levam anos, os valores muito altos só que vale a pena ir para a justiça, os outros valores nem tanto. Isso significa que eu tenho perda zero? Não, não significa. A gente às vezes sai perdendo, mas uma vez que está no meu jurídico eu não me preocupo mais, porque daí agora é a responsabilidade deles de fazerem essa recuperação. Bom, eu queria te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e conta aqui nos comentários quais os problemas que você sofre com inadimplência que eu vou tentar te ajudar. Eu espero que eu tenha conseguido te mostrar o que a gente faz, o que a gente tem dado certo pra gente e que tem feito que a gente tenha uma inadimplência tão baixa. Assista outros vídeos do canal, acredito que tem muita coisa aqui que pode te ajudar. Aqui a gente fala sobre gestão, também fala sobre contabilidade, também fala sobre burocracia. Eu realmente espero que aqui seja um lugar onde siga muitas informações para gerenciar e tocar o seu negócio. Foi um prazer te ter aqui, te espero no próximo vídeo.